Oi, aqui é a Bibs e no vídeo de hoje a gente vai pintar mais um desenho de um Natal quentinho, porque eu tô gravando isso terça-feira, dia 23, e o vídeo vai sair dia 24, né? Então já tá aí. Eu escolhi pra pintar dessa vez o nosso querido Grinch, porque eu gosto muito do Grinch, vocês já sabem disso, já falei algumas vezes. E é isso, eu vou pintar usando canetinha e lápis de cor. Talvez eu use marcadores acrílicos, mas muito difícil usar, tá? E aí eu mostro pra vocês tudo que eu for usando. Acho que é mais fácil, porque hoje tá muito calor e eu não consigo pensar com clareza. Mal dá pra respirar, quem dirá pensar. Enfim, vamos começar? Eu só vou colocar aqui atrás um papel craft e aí a gente pode partir pra pintura. Bom, peguei aqui alguns materiais pra apresentar já, dos que eu tenho certeza que eu vou usar. Para vocês fazerem a diferenciação, né? Eu sempre falo pra vocês, eu sempre vou repetir, porque quem é novo por aqui, né, muito provavelmente não vai saber a diferença. Enfim, toda canetinha que for quadradinho aqui é tampa, seja W ou Touch, mesma coisa, mesma fábrica, mesmo tudo, tá? É a mesma cor. E se for triangular ou ru, vou usar também. Aqui tem. Eita. A minha seleção, é a pré-seleção de cores, eu sempre deixo aqui alguns, então são os que eu uso mais, eu uso em todos, são lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. E muito provavelmente eu vou usar esse branco aqui, que é o Multimark da Faber-Castell, que é daqueles que você chacoalha e essa é acrílica, as outras não, tá? Então, bora lá. Até coloquei a datinha aqui, porque eu já pretendia pintar esse desenho. Ia ser no dia 22, mas vou pintar hoje. Ontem não deu. Vamos começar então pelo Grinch. Eu não tenho certeza de qual tom eu deveria usar, porque eu não sei se, né, se essa é a melhor escolha. Mas eu vou começar por ele, vou começar com as cores que estão aqui. Já comecei mexendo minha mão. Vou começar fazendo os efeitos de luz e a gente fica conversando. Eu gosto sempre de ver onde tá a fonte de luz, né, que no caso é a nossa lua. E eu gosto de usar o amarelo para fazer os pontos de luz quando a gente tá falando de noite, sabe? Ou de um sol muito forte ou bem tarde da noite. Por mais que a lua não seja amarela, eu acho que esse é o tipo de iluminação que funciona melhor. Então, o que eu faço? Eu procuro a fonte de luz e ao redor dela eu vou fazer alguns tracinhos com o amarelo pra poder falar, olha, aqui tá batendo luz, ali já não tá. Hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade pra pintar luz, mas quando eu comecei, meu Deus, era uma luta, porque eu não conseguia ter noção de onde batia a luz, onde fazia sombra, esse tipo de coisa. Hoje já é diferente, hoje eu já tenho um pouquinho mais de facilidade, então se você se sente inseguro, se acha que você não sabe fazer e tudo mais, faça do mesmo jeito. Mesmo que você faça errado no começo, com o tempo você vai aprendendo onde fica, porque você precisa da prática para entender onde exige luz, onde não exige, tá? E também, se você fizer no lugar errado, o desenho é seu. Então tá tudo certo. É só a gente olhar e falar: na próxima é melhor isso aqui. Não vamos nos cobrar em excesso, não é mesmo? Eu escolhi um verde bem claro pra pintar o Grinch, porque ele é bem clarinho, mas ele tem alguns detalhes escuros. Um verde escuro. Então, se eu uso um verde bem clarinho, fica mais fácil de eu sombrear depois. Resumidamente, quanto mais você tentar fazer a sombra, mais o desenho vai ficar legal. Está tão quente, mas tão quente, que eu tô com uma água termal aqui pra ficar espirrando no meu rosto pra ver se eu sobrevivo. E eu tô ficando rouca, porque não importa quanta água eu beba, não é o suficiente. É sobre isso, né? E não tá nada bem. Eu decidi fazer o Grinch com a roupinha de Natal, de Papai Noel mesmo, porque vocês sabem, pra quem assistiu, o Grinch faz todo sentido. E ele tá indo roubar o Natal, né? Então ele tem que estar a caráter. Essa pontinha não era pra ser vermelho ali da mão, mas eu achei que ali era mão e embaixo era um saco de presente. Eu não sei, gente, não faz sentido também, achei que não faz sentido o meu pensamento agora, mas na hora que eu pintei fez sentido. E aí depois que eu fui pintar com vermelho, que eu falei, então tá bom, né? Mas a gente resolve. Nessa vida tudo tem conserto, não é mesmo? Pelo menos quando o assunto é desenho. Eu poderia fazer as sombras do Grinch já direto na canetinha, sim, seria mais rápido, mas não vai ter o charme que eu quero. Então, é por isso que eu vou fazer de lápis de cor os detalhes. É importante lembrar vocês que eu tô tentando seguir o padrão do Grinch, né? Os olhos terão de ser amarelados, porque o olho do Grinch é meio amarelado. Quem assistiu o filme percebe, no desenho não é, mas no filme sim. Inclusive, uma coisa que eu queria muito é o livro do Grinch, mas eu só acho na época de Natal e ele custa incrivelmente caro em época de Natal. Então,
vai ter que esperar. Mas até lá, a gente pinta aqui o nosso Grinch e assiste o filme em todos os natais, porque é o Grinch nunca perde a graça, não é mesmo? O bom do lápis de cor é que você também consegue fazer uma texturazinha no desenho, sabe? Eu gosto bastante. Antigamente eu não gostava da textura de lápis, olha só, quem diria. Hoje em dia eu gosto bastante, então eu uso bastante. Quem diria que uma mudança dessa fosse acontecer, não é mesmo? E aí também pra sombra é a mesma coisa. Se a luz tá batendo de um lado, automaticamente do outro lado tá batendo o quê? A sombra. E aí fica mais fácil. O problema é achar a sua primeira referência. Você pode escolher, claro, se a sua primeira referência vai ser a sombra ou a luz. Eu acho que é mais fácil achar a luz do que a sombra, porque você primeiro procura a fonte de luz. Nesse caso desse desenho, a fonte de luz é a lua. A lua não brilha em si, mas vocês entenderam, né? Aí a gente vai fazendo o que a gente vai achando que faz sentido, acrescentando uma corzinha aqui, uma corzinha ali. Aproveitei pra fazer algumas linhas na onde seria o cabelo do Grinch, porque o Grinch é bem peludinho, né? É o que torna ele diferente. Além dele ser verde e rabugento, é isso que torna ele o Grinch. Então eu tentei focar nisso. Dá pra aproveitar que a gente tá pintando as coisas de verde, vou usar diferentes tons de verde por aqui. Essa árvore que tá nas costas do Grinch tem que ser de uma cor diferente das outras. E as outras árvores a gente pinta de outra cor. E eu só vou pintar elas de tons diferentes pelo simples fato de que elas são árvores diferentes. Você consegue ver pelo formatinho, a forma como a gente tem desenhado as folhas, né, da árvore. A copa também é diferente. A copa é a partezinha de cima da árvore, né? São coisas pra gente levar em consideração. Poderia ser da mesma cor? Poderia, mas eu acho que não seria tão legal, porque como a gente fez bastante verde nesse desenho, já que o Grinch é verde, acho que ficaria um pouquinho apagado se a gente usasse só um tom de verde. Por mais que esse desenho aqui, o Grinch não esteja super agasalhado como Natal, né? A gente sabe que na Vila dos Ken, a cidade tem neve na época do Natal, né? Então, eu vou fazer neve. Até porque se você olhar bem para esse telhado, ele exige que você pinte como neve. Tanto na chaminé onde o Grinch tá entrando, porque você vê ali uma borda de neve, quanto no próprio telhado em si. Mas aí, eu não sei se eu faço a neve caindo também, ou se eu só faço coberto de neve, né? Porque não é porque nevou que vai estar nevando na hora. Já a chaminé, eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer tijolinho, que são usando 2 tons de marrom. Porque quando você mescla eles, parece mais com a vida real, né? Porque quando a gente vê casinhas de tijolos, esses tijolinhos laranjas, eles não costumam ter a mesma cor exatamente, então fica mais natural se a gente faz desse jeito, né? Esse aqui é um desenho relativamente simples, então é para fazer algo bem legal usando poucas cores. Neste caso, né, claro, vai variar de caso para caso, depende do que você quer no seu desenho, né, no caso. Mas, sinceramente, no geral, é um desenho bem simples e você consegue exercitar aquela dica que eu ensinei pra vocês de neve, que aí você vai fazer com um azul ou um cinza, onde seria uma sombra, né? E o legal é que você não faça elas totalmente certinhas. O equilíbrio é perder um pouco do equilíbrio e fazer uma parte mais grossa, outra parte mais fina, e eu acho que fica bem legal fazendo desse jeito. Acho que dá um charme a mais pro desenho. O tom de azul não é realmente necessário que seja esse, você pode usar outros tons de azul, desde que seja claro, tá? Porque quanto mais claro for o seu azul, mais ele vai aparecer com uma sombra no seu desenho e não o contrário. Se você usar um azul muito forte, o que vai acontecer é que não vai parecer que é neve, entende? E eu gosto sempre também de fazer pontilhados para destacar alguns pontinhos da neve, da mesma forma que eu faço na areia. Acho que eu já comentei isso com vocês, acho que no vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou deixar para vocês nos cards e na descrição para vocês poderem se achar, mas é tudo bem facinho, tá? Fiquem tranquilos. Já comentei com vocês que eu tenho fitas de Natal, mas que nunca foram usadas porque não dá pra passar na borda. E nesse caso também não dá pra passar na borda. Mas achei que seria legal a gente colocar nas embalagens dos presentes. Achei que ficaria bonitinho. Então, vamos exercitar.
Eu costumo usar a Jelly Roll pra fazer essas partes brancas das nuvens, mas a canetinha acrílica aqui não ia ficar tão forte, então era isso que eu queria, pra dar um efeito meio esfumaçado no fim das contas, porque não vai apagar totalmente o preto. Claro que sim, essa canetinha consegue apagar se ela quiser, mas eu tô usando ela o mais leve possível, com menos tinta, e a gente tem o resultado do jeitinho que eu quero. Que basicamente, ao invés de concentrar a tinta em um ponto, a gente por um pouquinho e ir espalhando esse pouquinho. Eu vou usar a canetinha Jelly Roll Sakura 10 branca para fazer o contorno de algumas coisas aqui e começar de esquerda para direita, fica aí de informação e de dica para vocês, facilita. É claro, isso se você é destra, se você for canhoto, provavelmente é o contrário. Pelo simples fato de que assim você não vai manchar, porque se você passar o dedo por cima, vai ficar um borrão. E a gente não quer um borrão, né? Então fica aí de dica para vocês usarem. Mas, caso não dê pra você fazer desse jeito, porque você já começou, já fez, espera secar. Sério, tem que esperar mesmo. Porque senão você vai borrar e estragar todo o seu desenho. E é uma canetinha branca que ela é forte, né? Então, vai ser difícil conseguir voltar ao que você queria, o seu desenho. Não é impossível, mas é mais difícil, né? E no fim, no que a gente puder facilitar a nossa vida, é melhor, não é mesmo? Eu fiz mais estrelas do que já tinha no desenho, porque eu achei que ia ficar mais legal. Até porque quanto mais iluminado tiver o nosso céu, mais sentido vai fazer no nosso jogo de luz, né? Dele tá tão visível assim. Bom, esse aqui é o resultado. Eu gostei bastante. Usei as fitas aqui. Talvez eu tivesse feito ao contrário, igual eu fiz esse daqui, que eu acho que ficou mais legal essa versão do que essa daqui, mas eu gostei também do mesmo jeito, então tá tudo certo. Eu gostei bastante do resultado final. Me digam vocês o que vocês acharam. Eu espero que o seu Natal seja incrível, que você se divirta bastante, passe um bom tempo com as pessoas que você ama. E eu só não vou falar do ano novo, porque a gente vai ter vídeo até lá. Então, esse aqui é oficialmente o nosso desenho de Natal, digamos assim, já que esse saiu no dia da véspera. E eu queria lembrar vocês que a gente ainda tem muito desenho pra pintar por aqui, então no ano que vem a gente volta pra ele e continua. Muito provavelmente o desenho de ano novo vai ser daqui também, porque eu gosto muito desse livrinho, eu gosto muito desses traços, então por que não? Vou deixar pra vocês 2 sugestões de conteúdo pra você conferir. Se aparecer pra você, hype o vídeo, que isso ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like se você curtiu e comenta pra mim o que você achou do desenho e como você acha que vai ser o seu Natal. Até o próximo vídeo!